Gravação iniciada. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Declaro aberta a sessão do dia 18 de junho de 2026 da Quinta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Eu cumprimento os juízes, meus colegas, o doutor João Marcelo, o doutor Adolfo, também cumprimento a doutora Thais, que está hoje substituindo a doutora Maria Anselma. Cumprimento a doutora Aline, da representação fiscal, cumprimento os patronos presentes e também cumprimento o Luiz Felipe, que é o nosso apoio. Vamos dar início, então, com o primeiro processo com pedido de sustentação oral. Deixe-me ver aqui, já foi feita. Agora, só me lembrar. É, aqui o doutor Gustavo, né? Doutor Gustavo, o senhor já fez a sustentação oral, né? Que consta aqui? Eu não fiz, foi adiado o julgamento. Eu estava habilitado, Ah, doutor, e acabei não fazendo. tá. Aqui Bom, então, já que o senhor não fez, então vamos aqui continuar, então. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso a leitura, sim, senhor. Então, eu passo a palavra para o relator, doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Só um segundinho, estou alcançando aqui o voto. Uhum. Vou passar a leitura, então, da acusação. É o caso da Itui, tá certo? Uhum. Então, infrações relativas ao crédito do imposto. Deixou de proceder o estorno de crédito de ICMS no montante de R$ 2.356.686,64 no período de julho de 19 a dezembro de 21, e valor especificado no demonstrativo juntado, decorrente de saída subsequente não tributada, referente à transferência de mercadorias adquiridas de terceiro, circunstância imprevisível à data de entrada das mercadorias, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Tais operações referem-se a transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, operações que foram excluídas das hipóteses de incidência do ICMS por decisão judicial proferida por meio do mandado de segurança número tal, agravo de instrumento tal. A infringência foi o artigo 67, inciso 2 do RICMS 2000, e a multa foi capturada no artigo 86, inciso 2, a linha J da lei do ICMS. E o item 2, a diferença que no primeiro é produto de produção própria e na outra recebida de terceiros, tá? Só isso, o período é o mesmo. Uhum. Deixou de proceder o estorno de crédito ICMS no montante de R$ 959.861,23 no período de julho de 2019 a dezembro de 21, e valor especificado no demonstrativo juntado, decorrente de saída subsequente não tributada, referente a transferências de produtos de produção própria, circunstância imprevisível à data da entrega das mercadorias, conforme se comprova pelas cópias do documento juntadas. Tais operações referem-se a transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, operações que foram excluídas das hipóteses de incidência do ICMS por decisão judicial proferida por meio de mandado de segurança, número tal, agravo de instrumento tal. Infringência do artigo 67, inciso 2 do RICMS, e a multa foi capitulada também no artigo 85, inciso 2, a linha J da lei do ICMS. Feita a leitura das acusações, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Então, eu passo a palavra ao doutor Gustavo. O senhor tem 15 minutos. Perfeito, senhor presidente. Muito bom dia a todos, senhores jogadores, representantes da Fazenda Estadual.
eu ia me ater aqui a falar um pouco dos fatos, da preliminar e da nulidade, que está dentro da preliminar e no direito, falar do princípio da não cumulatividade. Vou pular a questão dos fatos, porque eu acho que pelo relator foi muito bem narrada aqui, está muito claro, e deixar um ponto inicial, que é o principal ponto aqui do foco da minha sustentação oral, que está relacionado diretamente à violação do princípio da não cumulatividade, especialmente porque, como descrito, e é possível identificar no auto de infração e no todo o relatório da fiscalização que preliminarmente procedeu à autuação fiscal, a gente está diante de uma situação na qual o contribuinte tinha uma ação judicial própria, reconhecendo a não incidência de ICMS nas operações entre matriz e filial, e muito fundamentado na decisão que depois o STF teve na ADC 49, no qual o importante é que ficou decidido que não há fato gerador nessa operação. Isso é extremamente importante para o caso aqui, tá? Então, a preliminar, entrando diretamente na preliminar, o que entende-se que a nulidade da atuação fiscal se dá porque a cobrança de ICMS de multa exatamente sobre operações que não ocorreram fato gerador. Então, não se pode cobrar, em hipótese alguma, ICMS de uma operação que não tem circularização de mercadorias com o intuito e a verdade de transferência da titularidade. Isso está muito claro e pacificado há alguns anos atrás pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, não há aqui a circularização quando ele, de fato, cobra o ICMS. Não tem a prática do fato gerador. O segundo ponto da nulidade é a verdade material, né? Eu acho que vale destacar aqui que no próprio auto de infração, no relatório lido aqui pelo Dr. João Marcelo, e inclusive na fiscalização, há o reconhecimento com o número destacado do mandado de segurança próprio do contribuinte, tem até no auto de infração o número do agravo de instrumento, que também compõe essa ideia dessa tese que o contribuinte é vitorioso. Então, desde então, ali já se tinha claramente a ideia de inexistência de fato gerador nessa operação. Então, esse é o primeiro ponto. E adentrando ao direito, ao mérito propriamente dito, que, como eu comentei, vou me ater muito ao princípio da não cumulatividade. Acho que o primeiro ponto é, a gente está diante de uma reforma tributária, e que a não cumulatividade, se não é o principal ponto, é um dos principais pontos do que a gente tem de mais moderno dentro da tributação brasileira, que, como a gente sabe, o ICMS e o ISS, a partir de 29, que vai ter assim o seu impacto real, mas o ponto é que não se vive num ordenamento jurídico sem respeitar a não cumulatividade. Então, aqui é absolutamente importante que a gente se atenha ao termo e às necessidades do reconhecimento da não cumulatividade. Porque o que a gente tem aqui na operação, né? O contribuinte recorrente adquiriu a mercadoria, reconheceu o crédito dessa mercadoria, né? Teve ali o seu processo de industrialização, né? Estou falando aqui de viaturas, 15 viaturas do Corpo de Bombeiros, mandou para suas filiais, né, Distrito Federal e Bahia, que deram lá a saída definitiva. Então, houve uma saída definitiva. Só que o fiscal está se atendo exatamente a esta operação que eu chamo de intermediária, que não tem saída fiscal definitiva e não tem fato gerador de ICMS entre matriz e filial. Para aplicar o artigo 67, como descrito aqui pelo Dr. João Marcelo, inciso 2 do regimento, né, do regulamento do ICMS. E ele só deve ser aplicado quando a gente tem a prática do fato gerador e a não tributação à saída definitiva. E falo isso com segurança porque nas decisões analisadas deste tribunal, quando a gente olha e investiga para entender o que historicamente o TIT analisou para aplicar o 67, inciso 2º do regulamento do ICMS, a gente se depara obrigatoriamente com saídas praticadas fato gerador do ICMS, mas que, por uma opção, seja o legislador constitucional, seja o legislador legal, seja o infralegal, optou-se por não tributar essa saída. E aqui eu me refiro especificamente aos pontos que foram analisados dessas decisões, da jurisprudência de 2019, 2021, 2023, uma saída isenta.
Então, houve a prática do fato gerador, mas por uma força da legislação, houve a isenção. Aí eu estou no crédito. Redução de base de cálculo, na proporcionalidade da redução da base de cálculo, você estorna esse crédito da sua entrada. Na suspensão do ICMS e deteriorização de mercadoria, que não há a saída, mas sim, eu não tenho a utilização dessa mercadoria, ela se perde e aí ela se torna inútil para o contribuinte e me parece fazer sentido eu ter que estornar o crédito. Então, o ponto aqui principal é que quando a gente olha para a jurisprudência para entender o que o TIT, o que o tribunal houve de aplicabilidade dessa normativa, que é o objeto principal aqui da minha sustentação oral e da defesa, foram para atos praticados diante da ocorrência de fato gerador, sendo que, por uma força legal, por uma opção do legislador, não se tributou essa saída. Não há, nas decisões analisadas, a aplicação do 67, inciso 2º, para situações sem o fato gerador, que é exatamente o que a gente está diante aqui. E a gente se baseia onde, né? Qual é o fundamento para a inexistência do fato gerador? Eu já comentei aqui, antecipei um pouco do ADC 49, mas acho que agora é importante eu investir o meu tempo aqui para a gente falar um pouco dela e da origem, né? Então, a origem dessa ideia de inexistência de fato gerador, ela mora numa tese antiga, mas que o STF, de fato, aplicou para todo o ordenamento jurídico brasileiro, e ali, pela natureza da ação que foi decidida, ela tem aplicabilidade para todo o ordenamento jurídico, que é a transferência entre matriz e filial não é fato gerador do ICMS. Por quê? Porque eu não tenho troca de titularidade. Eu não tenho a troca, é de mim para mim mesmo. Então, eu só mando de um lugar para o outro, há sim uma transferência, a natureza da operação é sim de transferência, mas não uma troca da titularidade. E aqui, portanto, é claro que a gente pode afirmar que a estrutura da matriz tributária está incompleta, porque falta o critério material. Eu não pratiquei o verbo e o complemento de uma transferência onerosa. Não houve mercância nessa operação. Então, o comportamento praticado pelo contribuinte que aqui recorreu não é tributável. Isso é importante. Então, pegando os ensinamentos do saudoso professor Paulo de Barros, quando a gente olha para a matriz e não vê ali, desculpe, e não vê o critério material composto, claro, porque a norma não se aplica sobre operações que não incidem o ICMS, porque não tem o fato gerador praticado, está desconstituído a operação para fins de exigência de ICMS. E indo mais além, com relação ao crédito, eu preciso também comentar da DC 49, especialmente do voto do ministro Fachin. Ele reconhece expressamente no voto dele. E isso também é extremamente importante para o que a gente tem aqui hoje. Ele reconhece a manutenção. E aqui eu vou pedir Vênia para ler ipsis literi o que diz, uma frase bem pequena: os contribuintes têm o direito de não estornarem o crédito das operações anteriores. E acho que a dúvida e a reflexão que se faz é por que ele falou isso no voto dele? Por que ele se preocupou em analisar a questão do crédito daquele que adquire e depois manda para sua filial? Porque exatamente a necessidade de preservar, e aqui eu faço um link à não cumulatividade de novo. Então, a preocupação do ministro Fachin, quando redigiu o seu voto e mencionou, é exatamente para preservar a não cumulatividade plena. Consequentemente, a gente parte da ideia de que fica claro que as normas que visam obrigar a glosa, o estorno deste crédito, destas operações, não devem ser aplicadas no presente caso. Até porque a saída definitiva foi em outro estado, não foi no estado de São Paulo. Então, de fato, a gente tem dificuldade de entender e concordar com a aplicação do 67. E ainda, com relação a
com relação ao estorno do crédito, né? Na verdade, com relação à transferência, porque o ministro Fachin ele já disse que é possível a manutenção, o passo seguinte foi entender o que se faz com esse crédito, né? Então, também o ministro Fachin ele determina que seja feita a regulamentação dessa transferência. E os estados houve um lapso entre a decisão e a regulamentação, de forma que durante um tempo o contribuinte pôde optar, foi uma faculdade dele transferir ou não. O ponto é que nos fatos geradores aqui identificados, que são de 2019 a 2021, havia-se uma decisão judicial própria, não reconhecendo a não incidência do ICMS em razão da inexistência de fato gerador, e não havia uma regulamentação sobre a transferência do crédito. Isso veio na DC 49. Então, como no caso da recorrente, o crédito poderia ser mantido na matriz ou transferido para sua filial, onde ocorreu a saída definitiva. E este é o ponto que eu chamo a atenção, porque todo o histórico interpretativo que o fiscal está tendo, ele não pode dizer, na minha visão e com toda a vênia em relação à autuação fiscal, ele não pode, em hipótese alguma, aplicar uma norma que não foi constituída na sua essência para olhar para as operações em que não incide o ICMS, sob violação direta e clara do princípio da não cumulatividade, que precisa absolutamente ser respeitado e muito. Indo um pouquinho além e já caminhando para o final aqui da minha exposição, a gente também foi entender um pouco, né, como está a jurisprudência do TJ aqui do Estado de São Paulo, e lá já há um presidente da Sexta Câmara reconhecendo a possibilidade de transferência do crédito, né? A gente sabe que existem os requisitos do convênio que precisam analisar sobre o caso concreto, mas há uma decisão dizendo que, a depender da situação, o contribuinte tem sim a faculdade. Aqui eu não quero saber da interpretação da faculdade. O meu ponto aqui que eu trago para os senhores é que já não se discute há muito a possibilidade de manutenção do crédito. Já não se discute muito a necessidade de estorno desse meu crédito. E exatamente porque houve a necessidade de reconhecer a não cumulatividade, porque a saída definitiva se dá em outro estabelecimento, em outro estado, às vezes, como é o caso aqui. Então, encerro por aqui, agradeço, eu peço que seja dado total provimento ao recurso voluntário da ITURRE, da recorrente. Agradeço novamente ao presidente, aos julgadores, muito obrigado e a minha parte é isso. Agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono. Passo a palavra para o relator, doutor Marcelo. Muito obrigado, senhor presidente. Já fiz o registro do voto. Vou passar direto à leitura, tá? Então, no item 14, trata-se de auto de infração lavrada por falta de estorno de créditos de ICMS, mantidos pela autuada no período de julho de 2019 a dezembro de 2021, em razão de saídas subsequentes não tributadas decorrentes de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, realizadas ao amparo da decisão judicial. Desculpa. O item 1.1 refere-se a créditos relativos a mercadorias adquiridas de terceiros, no valor de R$ 2.356.686,64, enquanto o item 1.2 abrange créditos relativos a produtos de fabricação própria, no montante de R$ 959.861,23. A fiscalização fundamentou a exigência no artigo 67, inciso 2 do RICMES, por entender que a não incidência de ICMS nas referidas transferências impunha o estorno dos créditos anteriormente apropriados. Passando ao exame do mérito, verifica-se que a controvérsia dos autos diz respeito à exigência de estorno dos créditos de ICMS anteriormente apropriados pela recorrente em razão de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular realizadas no período de julho de 19 a dezembro de 21. A fiscalização entendeu que a ausência de incidência do imposto nas operações subsequentes impunha o estorno dos créditos anteriormente apropriados, promovendo a constituição do crédito tributário
com fundamento na sistemática constitucional da não cumulatividade no artigo 67, inciso 2 do RICNS. A recorrente, por sua vez, sustenta que as operações foram realizadas em conformidade com decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança número tal, e que a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal acerca da matéria impede a manutenção da exigência fiscal. Em relação à controvérsia, entendo que a razão assiste à recorrente. Cumpre registrar que esse relator vinha adotando entendimento diverso acerca da matéria. Todavia, em sessão realizada em 5 de março de 2025, por ocasião do julgamento do AIN número tal, por essa colenta Câmara, eu acompanho o voto proferido pelo eminente juiz relator, Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira, oportunidade em que passou a rever seu posicionamento acerca dos efeitos da DC 49 e sua modulação. A evolução posterior da jurisprudência do STF, especialmente a partir dos embargos de declaração na DC 49 e posteriormente dos embargos de declaração no RE número tal, reforçou a correção dessa orientação. Com efeito, ao julgar a DC 49, o STF assentou que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configuram fato gerador de ICMS, preservando a sistemática da não cumulatividade e dos créditos correspondentes às operações antecedentes. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão para produzir eficácia prospectiva a partir de 1º de janeiro de 2024, entendimento cuja adequada compreensão foi posteriormente explicitada nos julgamentos de embargos de declaração do RE número tal, ocasião em que restou assentado que tal modulação não autoriza a constituição de exigências tributárias retroativas relativamente a fatos anteriores ao exercício de 2024. Conforme se depreende dos fundamentos adotados pela Suprema Corte, especial do voto do eminente ministro Edson Fachin, a modulação buscou preservar a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e a sistemática constitucional da não cumulatividade, evitando que a alteração da orientação jurisprudencial acarretasse restrições incompatíveis com o regime jurídico dos créditos do ICMS, inclusive mediante sua glosa indireta. Nesse contexto, não se revela compatível com a ratio dissidente da ADC 49, de seus embargos de declaração e do RE tal, admitir a inexistência de incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular possa servir, relativamente a fatos anteriores ao exercício de 2024, de fundamento para a constituição de exigência fiscal destinada ao estorno dos créditos anteriormente apropriados. Ao contrário, a interpretação sistemática desses julgados conduz à conclusão de que não se admite que o Estado obtenha, mediante a glosa de créditos, resultado econômico equivalente à exigência do próprio imposto cuja cobrança foi afastada pela Suprema Corte. No caso concreto, o presente auto de infração não exige diretamente o recolhimento do ICMS relativo às transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, mas o estorno dos créditos anteriormente apropriados em decorrência da ausência de incidência do imposto nas operações subsequentes, realizadas ao amparo de decisão judicial. Considerando que o presente auto de infração se refere exclusivamente a operações realizadas no período de julho de 19 a dezembro de 21, conclui-se que a exigência fiscal não encontra amparo na orientação jurisprudencial atualmente consolidada, impondo-se o cancelamento integral do lançamento. Diante do exposto, merece acolhimento o recurso ordinário do contribuinte para reformar a decisão recorrida e cancelar integralmente o auto de infração e imposição de multa. Caso vencido em relação ao mérito, passaria à análise das questões subsidiárias. A recorrente sustenta ainda que a multa aplicada possui caráter confiscatório e afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da vedação ao confisco e do direito de propriedade. Em que pese o inconformismo da recorrente, temos que as multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigor, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação de lei por motivo de convicção única do contribuinte que a multa é excessiva, inconstitucional ou resulta em confisco. Requer ainda a redução ou relevação da penalidade, fundamento no artigo 92 da Lei do ICMS e do artigo 527-A do RICMS 2000, ao argumento de que sua conduta não revelou intuito de locupletamento indevido e de que estão presentes os requisitos para aplicação da moderação sancionatória. Todavia, não se verifica a presença de requisitos autorizadores para aplicação do artigo 527-A do RICMS, para reduzir e nem tampouco relevar as penalidades aplicáveis, devendo ser mantido no ponto do lançamento fiscal à medida em que há exigência do imposto na autuação, motivo pelo qual não há como aplicar a benesse pretendida. Por fim, no que se refere à atualização do valor básico das multas, temos que o referido procedimento encontra-se previsto nos artigos tais, da lei tal, não havendo, mais uma vez, que se falar em irregularidade. Ademais, que temos que esse egrégio tribunal já analisou a questão, tendo editado a súmula 13 de 2018.
Dispositivo, ante o exposto, eu conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe provimento para cancelar o presente aí por hora do decidido na DC 49, com trânsito em julgado do recurso extraordinário tal, em 8/11/2025, que definiu que não pode o Estado exigir ICMS relativamente a fatos fatos geradores anteriores a 2024. Lido, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado. Parabenizo o voto do relator e coloco o processo em discussão. Eu parabenizo o voto do doutor João Marcelo. A única questão fica em relação à transferência dos créditos, né? Porque o contribuinte tinha uma decisão favorável transitada em julgado e, à época, ainda não tinha nenhuma disposição nem regulamentação em relação à necessidade de transferência dos créditos em relação às operações interestaduais. Então, havia esse estorno do crédito como exigido no AIM. E após a DC 49, como são operações interestaduais, há necessidade da transferência dos créditos, né? Então, eu questiono apenas em relação a esse ponto. Uhum. Eu gostei da observação da representação fiscal, porque a gente ainda não tinha analisado um caso desse tipo aqui na Quinta Câmara, né? Nós simplesmente entendemos, né, que não há incidência. Isso. Agora, a questão da transferência, o que eu coloco em dúvida, doutora Aline, é que tem aquelas exceções em que essa discussão já estava no judiciário. Então, eu acho que, em relação a isso, que eu acho que seria aplicável ainda a DC 49, porque ela diz que todos os processos que estavam no judiciário, ou seja, eu entendi que o contribuinte já estava discutindo isso no judiciário à época da DC. Então, eu acho que isso talvez fosse a fundamentação para que, nesse caso, também fosse abrangido pela ADC. Essa é a minha primeira impressão sobre o caso, tá? Doutor Gustavo, se o senhor tiver alguma questão de fato, por favor. Agora, se for de direito, o senhor já teve oportunidade de defender a sua tese. Não, doutor Marcos, o fato é o que está nos autos, então eu não vou me ater aqui. Há uma questão conceitual ali, em razão da ausência de regulamentação, o próprio ministro orientou como agir, ou seja, era uma faculdade do contribuinte antes de 2024 transferir ou não. É isso, obrigado. Tá ok. Então, é que eu só estou com a mão levantada, por isso que se tiver reforçando, tá? Se tiver uma questão de fato, tudo bem, mas se não, então, Perfeito. né, nesse primeiro momento, eu vou, assim, talvez fosse, não sei se seria o caso do Dr. João Marcelo, só de o senhor colocar isso nos autos, que já estava em discussão a questão. Então, Acho que é para melhor, né? abranger, porque é que como você citou uma decisão que a gente já teve, eu Uhum, acho que aqui está bem colocado. Houve depois de novembro, né? Porque o uhum. meu posicionamento mudou a partir de novembro. Meu também. Então, só que nessa decisão que a gente discutiu, a gente não discutiu a transferência. No meu caso, na primeira impressão aqui que eu tenho, é que como a transferência estava sendo já discutida no judiciário, e ainda, pelo que eu entendi, aí sim, uma questão de fato, doutor Gustavo, essa questão ainda não teve trânsito em julgado, correto? Ou será que eu entendi correto? Questão de fato, Isso, da doutor Marcos. transferência que tá no judiciário, né? A transferência está regulamentada já pela Confas. Então, você Sim, tem um. sim, mas eu entendi que o contribuinte tinha impetrado Não, alguma. no MS eu acho que não fala de transferência de crédito. Não? Não. Não, para ser muito objetivo aqui, o MS visa a não incidência na transferência, não se fala do crédito. E uma questão de Tá. fato, até quando a gente analisa a DC 49, questão de fato, a transferência do crédito ela vai ser discutida posteriormente à tese principal, porque o tema foi se desdobrando. E uma questão de fato que tem a DC 49 é que o ministro Fachin ele já deixou claro a situação de que, puxa, o que o contribuinte faz com o crédito dele? Olha, enquanto não houver regulamentação, o contribuinte tem a faculdade. Depois que houver a regulamentação, o contribuinte precisa obrigatoriamente seguir o que está no convênio.
Então, no nosso caso, por uma questão absolutamente fática dos autos, eu tenho uma operação de 19 a 21, portanto, fora do período de modulação, ou seja, antes de 2024, no qual, pelo próprio voto e pela modulação dos efeitos desse voto, faticamente o contribuinte estava resguardado a ter a faculdade de manutenção na matriz ou a possibilidade de transferência do crédito para sua filial e a não incidência do ICMS na operação. E isso são os fatos que eu tenho no processo, construindo aqui um organograma mental da ideia de que ação própria, a DC 49, dentro da DC 49, todos esses fatos que foram se desdobrando. Mas, de novo, eu achei que, na minha interpretação, que o ministro Fachin ele foi muito precioso ao mencionar o crédito e dar um fato posterior e uma data de corte anterior do que se aplicaria. Acho que nesse caso aí, como eu disse, acho que seria aplicável a questão que esse processo, essa questão já estava sendo discutido no judiciário, então seria abrangido pela ADC, entendeu? Desculpa, mas eu acho que é exatamente isso a questão fática aqui. Uhum. O recorrente, ele está abarcado pela modulação, ou seja, o fato gerador e o fato dele ter uma ação própria anterior a 24, É, me parece que é um fato claro que ele não tem a obrigação que se tem a partir de novembro de 24 em diante. é. Eu entendo assim. Me Eu parece tenho a que impressão o contribuinte tá obrigado pela modulação. que é, O doutor intuito, o Dupont. intuito, o intuito claro ali do Supremo foi foi preservar segurança jurídica, direitos, né? Tá bem claro. O que eu entendo é que a questão foi colocada para o judiciário antes da Já desci, decisão da da ADC. Por isso que modulação. então, isso Não, a mas gente já aí tinha. tem, a gente tem alguns outros pensamentos, né? Então foi Uhum, colocado depois é que veio a questão dos créditos, né? O ponto principal sim, era a transferência. E ainda que nós adentremos a isso tudo, a gente pode até colocar a coisa da quebra, a coisa da quebra da coisa julgada. Qualquer coisa que o judiciário tenha decidido no caso concreto do contribuinte seria perpassado pelo fato de uma posição diferente ou nova que o Supremo colocou em uma ação de controle direto, né? Já seria assim para controle difuso, né? Reposição geral. Mas elas não indo para controle direto. Então, o fato de ter sido dado em uma ADC supera tudo. É o que eu falo, esses temas aí da DC 49 me deixa extremamente triste, mas eu entendo que a gente não pode começar a criar empecilho o pessoal adotar, se apropriar, ou criar, é o que está no meu voto, né? Criar, o Estado não pode criar outras ferramentas de cobrar imposto numa coisa que ele tem o direito de manter o crédito pela DC 49 e as operações não têm, É. não são tributadas, ponto, né? É E isso que de eu novo, pensei. Marco, o fato é uma ação, é uma decisão de controle direto, né? Haveria É que algum na tipo. ação dele, mas é que na ação esse é um ponto, inclusive, se for necessário, a gente aperfeiçoa. Na ação, simplesmente é dito que eles têm direito a, na circulação não incide ICMS, não fala nada da manutenção de crédito. Então aí ele usa subsidiariamente a DC 49, entendeu? A ação é muito simples, a decisão. Eu tenho ela até aqui, acho que meio fácil. Deixa eu achar. Então, João, mas assim, o mundo Hum? todo só falava de transferência, ninguém falava de crédito. E a questão do crédito veio na DC 49. E aí, É, foi isso. por ser uma ação uma decisão de controle direto, pega todo mundo, goste ou não goste. Entendeu? Entendi. Então, não interessa muito o que ele falou, deixou de falar na ação judicial dele. Acho que faticamente haveria um prejuízo à ação própria do contribuinte recorrente se tivéssemos num cenário oposto.
Porque, de fato, o controle direto, em razão da flexibilização da coisa julgada, quebra a coisa julgada própria. Aqui faticamente, se caminham lado a lado as teses, né? E, de novo, eu vou reiterar aqui o que eu já comentei, né? Faticamente, o que se tem? Decidiu-se a transferência da matriz para a filial não é fato gerador de CMS. Depois, né? Houveram 2 embargos de declaração nessa ADC, né? Então, depois, falou, e o crédito? Aí o Fachin, ministro Edson Fachin, vai e analisa o crédito. Depois disse, mas e a transferência do crédito? Porque eu vou ter uma saída tributada lá pela autonomia dos estabelecimentos, eu quero levar o crédito para lá para utilizar na minha saída, né, na minha composição. E aí ele veio e decidiu. Então, os fatos foram ocorrendo, mas a gente, diante de um julgamento de uma ADC e uma trava de modulação, no qual antes dessa trava o contribuinte tinha uma ação própria assegurando o seu direito de não incidência, não me parece que haveria ali alguma interpretação da discussão do crédito, da transferência. Ali Olha eu acho só, que. doutor, Desculpa. desculpa interromper, mas no caso, houve a manutenção do crédito, tá certo? Pelo que eu entendi, porque não houve transferência alguma. A gente está Perfeito. falando, houve a manutenção do o que aconteceu. Como eles tinham essa decisão judicial, o colega que fez a autuação, ele, ele pegou todas as operações com base de cálculo que já estavam com destaque zerado de ICMS para garantir. Inclusive, teve algumas questões de IPI no meio, teve algumas coisas, algumas diferenças que o contribuinte concordou, tá certo? Porque aí passou a ser não uma questão procedimental ou de prova, mas passou a ser uma questão de direito. Uhum, De entendimento de direito, de aplicação diferente um do outro. E na época não havia ainda essa modulação, certo? uhum, É isso que uhum. eu entendo. Então, houve a manutenção do crédito, das compras, certo? E a emissão de notas sem destaque de imposto. Foi isso que aconteceu nesse caso em específico, que foi em operações interestaduais, tá certo? Só para deixar bem claro isso daí. Perfeito, doutor João Marcelo. Faticamente é isso o que se tem. E também com relação ao crédito, me faço de novo do voto do ministro Edson Fachin, no que se refere, porque assim, eu acho que são duas caixas, né? Uma caixa do que o contribuinte faz com o crédito sem a regulamentação, e uma caixa do que o contribuinte faz com o seu crédito pós-regulamentação do CONFAS pelo convênio. Antes, né? Acho que o ministro Fachin, quando eu disse que ele foi muito feliz no voto dele para trazer a segurança jurídica, ele disse: se na época do fato gerador não havia regulamentação, o contribuinte tinha a liberdade de manter ou transferir. Então aqui decidiu se manter. É isso, de fato, né? De fato é isso. Puxa, fosse uma situação de fato gerador praticada após novembro de 2024 ou após a regulamentação pelo CONFAS, o contribuinte já não tinha total faculdade do que fazer com o seu crédito. Ele obrigatoriamente tinha os requisitos ali para saber se ele levaria o crédito ou se ele manteria. Então, este é o ponto. Duas caixas nas quais eu tenho um corte e a situação aqui se apresenta muito antes desse corte, no qual, em razão de regulamentação dos estados, haveria o contribuinte a faculdade de manutenção e posteriormente não, mas a gente não está no ambiente posterior. Este é o meu ponto, né? Eu acho que tudo se encaixa perfeitamente na modulação da DC 49. Aproveitando, eu queria só mostrar um item aqui que está no relatório circunstanciado. Então, se vocês pegarem o processo, mas posso compartilhar até um minuto, senhor Sim, presidente? sim. Ó, eu vou compartilhar, porque justamente esse é o ponto de discussão aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Eu vou baixar aqui. Quero achar a parte do relatório e do relatório circunstanciado do colega. Aliás, o auto muito bem feito, tá? Se fosse até o ano passado,
Eu ia pensar totalmente diferente. Ele explica a sistemática. Na manifestação, só um segundo. Aqui na manifestação, o próprio autuante fala isso, né? Em relação ao assunto. Ó, então, assim, ó, vou acompanhar aqui, no item 15. Quanto ao alegado sobre a não cumulatividade, isso ele falando na manifestação fiscal sobre a impugnação original, né? Tendo invocado a DC 49 sua defesa na tentativa de manutenção de créditos decorrentes de operações de transferência entre filiais do mesmo contribuinte, a autuada não se atentou a um fato importante. Seu voto, o excelentíssimo ministro Edson Fachin salientou que no cenário de busca de segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal, julgo procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia para o futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação na ata de julgamento de mérito. Saliente-se que, de acordo com a lei estadual tal, artigo, bom, esse aqui... Então, assim, o processo administrativo tem por origem a apresentação da defesa, em fase de auto de infração, afastando os efeitos da ADC nesse caso. Aí ele fala, portanto, a partir de 2024, as alegações da autuada serão possivelmente válidas. Porém, no atual cenário, em que tal situação ainda não está em vigor, continua sendo obrigatório o estorno dos créditos. Então, nós temos que o próprio autor do feito, aqui, diz que uma das bases para ele autuar é justamente a falta de modulação que ainda não estava modulada os efeitos da ADC, tá certo? Bom, já fiz aqui era isso. E me parece que, faticamente, este momento era o momento de considerar esta realidade, né? Porque ali eu não lembro a data exatamente, mas se de fato, no momento da manifestação, não se havia modulação, Não havia. eu acho que nada mais digno do que dizer o que de fato tem no ordenamento jurídico. Eu acho que agora, neste cenário hoje, dia 18 de junho, a gente já tem uma modulação consubstanciada claramente, né? Eu acho que o fato dela ter terminado e a modulação tá clara, eu acho que muda este cenário, mas lá atrás, de fato, era isso. A gente não pode brigar com a verdade do momento, né? Eu entendo que o caso aqui ele realmente é bem específico. O contribuinte discutiu o tema antes, então a gente já discutiu essa questão, mesmo antes da minha mudança de posição, a gente já entendia que quando processos judiciais pendentes, tá, seriam abrangidos pela ADC. Esse é um ponto. O argumento que o contribuinte traz, que me faz realmente refletir, é o seguinte: a ação não tratava especificamente de crédito. Mas acontece que essa situação de crédito, os fatos geradores, o comportamento do contribuinte foi antes do convênio, do último resolução do CONFAS, tá? Que estabeleceu a regra do crédito. Então, foi isso que me sensibilizou especificamente nesse caso. Ou seja, são dois pontos aqui. O primeiro ponto é o contribuinte discutiu na justiça essa questão da ADC, e o segundo ponto é, na época dos fatos geradores, do comportamento do contribuinte, não havia ainda a decisão do CONFAS. O que faria com os créditos? Então, nesse ponto, é por isso, tá? Eu acho que talvez, não sei se consignar isso no seu voto, João Marcelo, mas para dizer da especificidade do caso. Entendeu?
Porque, por exemplo, se já tivesse sido publicado, né, a norma do CONFAS, que como faz com o crédito, aí eu acho que aí talvez eu pensasse diferente. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, o comportamento do contribuinte foi antes de nós. E eu lembro que isso aí foi uma baita discussão dos créditos. Isso, tipo assim, e agora? Como é que faz com os créditos? Então, nesse ponto que eu vou concordar com o contribuinte. Só estou dizendo por que eu estou votando assim, por que eu vou acompanhá-lo neste caso específico. Uhum. Vou fazer, então, um parágrafo, doutor. Aí coloca exatamente onde, hein? Eu acho que só aonde, porque o contribuinte, ele está argumentando isso, me parece que isso está Sim, está na consignado nos argumentação. autos. Tá, Então, é tá. tipo assim, na alegação, por exemplo, que realmente na época Eu dos vou pôr fatos até gerados... aqui, né, doutor? Ó, entre 18 e 19. Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. As alegações aqui dele. Essa confusão toda vem de uma decisão dada por quem não, claramente não sabe o que está fazendo. Duas decisões erradas. O ICMS transferência tem que ter, porque é das tudo do imposto. E o ICMS PIS e COFINS. O ICMS é preço. Por dentro, está dentro do preço. Como é que vai ter PIS e COFINS? Aí tem esses problemas todos, né? E aí tem a lentidão de se regulamentar como é que faz o crédito, porque isso aí foi vastamente discutido na literatura. Aí, como é que faz então com o crédito? Como é que pode, não pode? Então, aí, nesse ponto, Tudo foi penalizar o montado lá contribuinte. em 67, com o ICM, depois o ICMS, o convênio 66 e Lei Candir, com base no ICMS sendo devido na transferência para distribuir competência territorial, né? Entre os, e tendo débito, mas tendo crédito, que é para garantir o efeito neutro. O Nelson, como chama aquele ministro da Fazenda da, da ditadura? Esqueci o nome dele agora. Ele falava que a Constituição Federal Delfim foi Neto, feita por por um monte acaso? de gente de boa vontade que não sabe matemática, né? Fazer desses benefícios sociais todos. Supremo é isso. O pessoal falando de tributário sem saber o que está falando. Aqui, Era o ministro Delfim Neto, por É acaso? isso aí. Ele falava, né, que a Constituição Federal foi um monte de gente de boa vontade que se juntou para fazer um negócio que não sabe fazer conta. A conta não fecha. E uma coisa suprema. 11 pessoas reunidas lá querendo falar sobre alguma coisa de tributário, que não entende nada de imposto. Posso compartilhar a tela só mais uma vez para ver da redação fica à aqui? Eu vontade, resolvi isso. colocar aqui, doutor, ó, doutores. Pois aqui, eu achei melhor ir aqui para o Uhum. item 26. No caso concreto, o presente auto de infração não exige diretamente reconhecimento, tal, mas o estorno dos créditos, tal. A peculiaridade quanto à transferência dos créditos na época dos fatos do presente caso, as peculiaridades. Quanto à na época dos fatos, na época dos fatos do presente caso, são que o contribuinte possuía mandado judicial para não destaque, para o mandado diz claramente que não havia imposto e que não era para destacar. Certo. Eu vou pôr para o não pagamento do Uhum. ICMS. Ou não, ICP. para não incidência, né? Ele falou Para que... não incidência, exato. já Isso tinha uma mesmo. medida. Isso, não, tinha. E está transitado em julgado, inclusive. Isso.
E para não tá incidência, estava já, sendo que possuía mandado judicial para a não incidência do imposto às operações de transferência e não havia, não havia até o momento decisão do CONFAS sobre o assunto. É. Tudo bem? Só para detalhar aqui, Hum, quando foi feita a decisão do CONFAS aí, eu acho que deixa eu talvez procurar aqui. o doutor Gustavo Deixa já eu ver. deve ter isso de cabeça, né, doutor? Quando saiu a resolução que Eu, regulamentou a transferência de Decisão do crédito? é o convênio CONFAS. 109, né? Então, Eu estava 3 de tentando. outubro de 2024. Boa. É o convênio É o 109 É o de 109, né? 2024. Eu lembrava tá. o número, mas Quando foi, doutora? 3 de outubro de 2024. Convênio. ICMS, número 109. ICMS. É esse aqui, né? Isso, aham. Oh, meu Deus, apareceu duas vezes. ICMS, tal. Então vamos só confirmar as datas das ações e da autuação para a gente não ter dúvida, né? o que eu acho importante é isso que eu ia falar, porque a Quando autuação é que está foi aqui? antes do convênio. Então, quer dizer, Foi. como é que você pode exigir que o contribuinte tivesse um Não, foi bem comportamento se ele entrou com Não. uma ação? São dois fatos, tá? Ele ter entrado com a ação antes da ADC, ele já tinha uma medida judicial, e a regulamentação de como deve ser feita a transferência veio depois. O auto foi Sim, lavrado antes, sim. tá? Por Então, força aí eu acho que justamente do mandado judicial deles, né? não, o problema realmente a questão não ficou a questão da transferência não tinha ficado esclarecida e o contribuinte buscou no judiciário antes. Então eu acho que é um caso muito específico esse aqui. 10 de 2024. Mas Então, o vamos lá. mandado de segurança do contribuinte foi só com relação à não incidência, né? Só para não ter Isso. Sim, mas destaque, né? mas a transferência ficou no limbo, né? Esse que é o que eu Fica. acho que é e ficou discutida, entendeu? Ah, não, a gente vai ué, se era tão fácil, se era tão automático, por que já não fez tudo junto? Essa que é a questão, Só que. entendeu? Ó, Aí ficou discutindo, e o CONFAS demorou, então vamos regulamentar dessa forma. E aí, em 23, você é autuado, eu acho complicado isso aí, entendeu? ele foi autuar. A Ele data foi autuado antes foi. do convênio. Foi sim. Entendeu? É isso que para Ele mim. tinha uma ação judicial, né? Ele tinha uma ação judicial Então, para não pagar, é não as duas falava nada sobre coisas. a manutenção ou transferência do É, crédito. Em 2024, aí ele foi autuado, justamente por conta da ação. E aí, em 2024, o CONFAS se manifestou sobre a é, transferência. Foi isso que aconteceu aqui. exatamente. Para mim, o caso é muito específico. Ele tinha uma ação própria, ação dele, Sim. antes. E isso, a gente tem a jurisprudência da superior, é clara, entendeu? Que Ó, em relação a quem tem ação judicial antes, então seria abrangido pela ADC, entendeu? Então, isso é um caso. Agora, o que é mais específico ainda e que não é tão óbvio assim é essa discussão da transferência. O que está me sensibilizando é que o convênio CONFAS foi feito só depois. Então, fica complicado, né? O fiscal achou que tinha que ser de um jeito, e aí que não, né, não podia fazer a transferência, e depois veio a regulamentação que pode, entendeu? E aí fica meio complicado, né? Eu acho. Não estou assim, é um caso novo, né? Eu acho que é, são especificidades desse caso aqui. pronto. E a lavratura do alto, mas aí já está até aqui, né? Acho que não precisa, né? Já está falando, Eu acho que esse alto para é de mim 23. é, Vê se tá bom, é só por isso. favor. Qual que é aqui? Aqui.
No caso concreto presente aí, não exige diretamente o recolhimento do ICMS relativamente às transferências de trabalhadores, mas o estorno dos créditos anteriormente apropriados em decorrência da ausência de incidência do imposto nas operações subsequentes, realizadas ao amparo da ação judicial. As peculiaridades quanto à transferência de créditos, na época dos fatos do presente caso, são que o contribuinte possuía mandado judicial, transitado de julgado de 16 de 9 de 29, de 19, para não incidência do imposto nas operações de transferência, e não havia, até o momento, decisão do CONFAS, convênio tal, sobre o assunto. Mas Tá perfeito. e não havia, inclusive, até o momento, não só dos fatos geradores, como também da lavratura do AIM. O AIM Ah, foi tá. lavrado, Sim, acho que é tá. só E não, complementando aqui até o até o, momento dos é, fatos até o momento dos fatos geradores geradores, e também da quanto lavratura da, do auto. quanto da cientificação, né? É. Cientificação do AIM. Deixa eu pôr a data aqui para ficar claro isso aqui, para ver se a gente não está errando, mas é isso mesmo. Opa, deu um negócio. Deixa eu pegar o deck. Do 9 de 23. É. Você vê que é bem antes do convênio, né? O convênio veio praticamente um ano depois, né? Então, Um porque pouco como é que você mais, né? vai, como é que você vai dizer Não, assim, e o que assim, ele o tem que fazer? colega Qual que fez é o correto. comportamento dele Então, na transferência, sendo que isso só foi regulamentado um ano depois? sim. Para Não, mim e eu isso é quero dizer complicado. uma coisa, né? Também na época da lavratura era o entendimento aqui da casa, tanto que mudou, Não, tudo bem. né? Não, mas Certo? se era o entendimento da casa, se era o entendimento, qual a norma que Não tinha, publicou esse não entendimento? tinha. Tem uma É, consulta tributária sobre isso? Tem não, algum documento? Se não. tivesse, a gente poderia pensar diferente, entendeu? Porque, veja bem, essa transferência aí, todo mundo ficava discutindo. Como é que ia regulamentar isso? Tem artigos e mais artigos. Então, eu acho que esse caso é um caso muito específico porque tem duas peculiaridades. Então, não é só a questão do convênio, também tinha a questão que ele tinha uma ação judicial antes. Eu acho que ninguém estava preparado mais para ter norma na época, ou consulta na época, né? Porque o Supremo jogou a bomba lá Então, da transferência, não, pum, foi estava se embora. discutindo, mas E agora, né? eu vou dar só um exemplo do professor Scaff, né? Simplesmente o professor Scaff, todo mundo deve estar sabendo que ele agora está liderando, ele foi convocado pelo STF para liderar as propostas como será o contencioso no IBS e CBS, tá? É o professor. Então, eles publicou um artigo falando e como é que fica as transferências. Isso aí foi na época, só para dar um exemplo de como estava a discussão na época. Então, por isso, assim, é o meu entendimento, com a devida vênia de entendimentos divergentes, mas eu penso assim, até que se esclareça de outra forma, eu acho que o contribuinte não tinha qual norma que ele deveria seguir em relação à transferência. Eu acho que, mas enfim, eu acompanho então o doutor João Marcelo, parabenizando, porque esse é um caso É, realmente muito particular. eu queria pegar um caso mais tranquilo hoje, até por conta, né? Nós temos substituição, então assim, mas realmente eu acabei escolhendo mal, né? Eu não vi as peculiaridades desse caso, então ficou mais Isso complicado. Foi por isso que é, até eu demorei até para fazer, para pensar, e acabou sendo, porque assim, em si era um arquivo pequeno, um processo pequeno, mas a matéria de fundo de direito é grande. Bom, eu fiz a alteração, o doutor pode liberar para eu alterei praticamente só o pois não. parágrafo 26 e eu vou publicar, e aí peço que vocês deem uma relida, ver se está ok. Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Aqui, tá isso aqui.
O que está acontecendo aqui? Tá? Só um minutinho aqui, deixa eu me localizar aqui. Estou com muitas janelas abertas. Está liberada a edição? Feito, senhor presidente. Só peço para vocês olharem se está ok aí. Vai que Ctrl+C, Ctrl+V aqui, se está coisa errada. Corrigiu aqui, né? Corrigiu 26, doutor. Isso, estou vendo aqui. Bom, se não houver mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates. Ok? Feito. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5012541, Iturri Coimpar Indústria e Comércio de EPIs Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e provido nos termos do voto do relator, votação unânime. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Gustavo, que nos ajudou a esclarecer as questões fáticas, que foram muito importantes nesse caso específico. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. E se quiser se retirar, também fique à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Eu vou optar por me retirar aqui. Agenda apertada hoje. Obrigado. Uma ótima quinta-feira para todos. Ok, então passamos ao próximo processo, com pedido de sustentação oral em patrono presente, que é o 5035226, Raiz em Energia, é de minha relatoria, e aqui o patrono é o doutor Carlos. Bom dia, doutor Carlos, seja bem-vindo. O senhor quer que seja feito o relatório ou posso passar direto para a acusação? Pode passar. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores juízes, representante fiscal. Pode passar direto para a acusação, presidente. Agradeço. Tá. Ok, então aqui só um minutinho. O AIN trata da acusação de deixar de pagar o imposto devido decorrente da remessa de mercadorias para exportação, sem, no entanto, comprovar sua efetivação no prazo previsto no artigo 445 do RICMS,
por meio do registro de averbação no Sistema Integrado do Comércio Exterior, Siscomex. Então, passo a palavra, o senhor tem 15 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, novamente. Esses casos, senhores juízes, ilustríssimo senhor presidente relator, eles partem do pressuposto de que houve a remessa para armazém externo, né, com nota de formação de lote, e depois não teria havido a consequente exportação. A hora recorrente, ela trouxe algumas razões, inclusive uma delas já acolhida pelo doutor auditor fiscal, responsável pelo lançamento do crédito, né, numa baixa diligência que houve recente, por diversos motivos, né? Então, às vezes há uma perda ou quebra dessas mercadorias no armazém alfandegado, outras vezes houve efetivamente exportação das mercadorias e por algum motivo, né, a gente sabe que as DUIs, muitas vezes elas demoram um pouco mais de tempo para serem averbadas, e no caso concreto aconteceu exatamente isso, né, um dos aspectos aconteceu exatamente isso, e outras vezes a mercadoria retorna para a própria usina, né? Então, para explicar um pouco a dinâmica de como isso ocorre, a Raízen, né, por ser a maior exportadora de açúcar e álcool do Brasil e uma das maiores do mundo, ela tem uma operação bastante dinâmica. Então, ela faz as remessas de formação de lote destinado à exportação, independentemente e até mesmo antes de haver qualquer venda. Né? Por quê? Porque a mercadoria fica lá armazenada, né, e pode ficar lá por 180 dias até ser exportada sem que haja a incidência de ICMS. Então, ela faz essas remessas, muitas vezes por armazém, né, e às vezes no meio do caminho, enquanto está havendo transporte, é feita a venda e aí é exportada a mercadoria. Mas sempre tem uma quantidade enorme de açúcar e álcool armazenados nesses armazéns alfandegados, justamente pela dinâmica da operação. Né? Muitas vezes, o cliente no exterior é feita uma venda, o cliente no exterior cancela essa venda. Às vezes essa venda, para vocês terem uma ideia, acontece até mesmo quando o navio já está a caminho do destino e é cancelada a venda, e você precisa mudar a rota do navio ou vender para uma outra empresa lá no exterior. Enfim, é uma operação bastante dinâmica. E um dos pontos, então, que nós trouxemos foi justamente a quebra, que a gente chama de quebra operacional, né? Que é, na verdade, a perda de uma parcela dessa mercadoria, né, quando ela estava armazenada lá no armazém alfandegado. No caso, foi uma quantidade de álcool que foi perdida. Né? E por que isso acontece? Até o próprio STJ já reconheceu e já tem jurisprudência nesse sentido, esse egrégio tribunal também já julgou dessa forma, ela acontece por evaporação. O álcool evapora. Né? Então, o álcool pode sofrer tanto uma dilatação volumétrica por conta de umidade, quanto ele pode ter uma redução da sua quantidade justamente por conta das altas temperaturas. E, pois bem, essa quebra técnica que houve, né, no armazém, ela está devidamente comprovada nos autos e, evidentemente, ela não é objeto de ICMS. Por que eu digo isso? O artigo 445, que fundamenta a acusação, ele fala que a perda ou quebra, por qualquer razão que seja, ela é tributável pelo ICMS. Então, há uma literalidade da norma. Mas é que vejam, no caso dessa literalidade, essa interpretação literal, pelo menos ao ver da recorrente, ela não poderia ocorrer. Por quê? Porque, né, agora eu estava acompanhando aqui detidamente o debate sobre a DC 49, e notem que a DC 49, a ratio decidente da DC 49, foi justamente para não tributar a ausência de circulação da mercadoria, ou seja, a ausência de um ato de mercancia, a ausência da transferência da propriedade da mercadoria. Quando a mercadoria sai da usina e é remetida para um armazém alfandegado, não houve transmissão da propriedade. Aquela mercadoria continua pertencendo à usina. Tanto é assim que a mercadoria pode retornar à usina como uma parte aí do lançamento, que eu vou abordar em instantes. Então, se a mercadoria continua pertencendo à usina, não teve nenhuma circulação jurídica.
Qual é a lógica utilizada pelo Estado de São Paulo? O artigo 2º, tanto da Lei 6374 quanto do Regulamento do ICMS, estabelecem que a saída a qualquer título é tributável. Então, qual é a lógica? Se a saída a qualquer título é tributável, essa remessa de mercadoria seria tributável. Ela só não está sendo tributada por uma única razão, porque é destinada à exportação, a exportação é imune, portanto não é tributada. Então, se há uma perda da mercadoria na cadeia logística, então ela tem que ser tributada. Essa é a lógica. Mas vejam que isso conflita exatamente com a ratio decidendi da DC 49, que estabeleceu como pressuposto ou como premissa para aquele julgamento justamente o fato de que não é qualquer saída que é tributável, mas apenas e tão somente aquela que implica um ato de mercancia. Então, esse artigo 445 ele tem que ser interpretado, e aqui não se está dizendo que ele é inconstitucional, mas que ele tem que ser interpretado dentro do ordenamento jurídico, dentro das normas que regem o ICMS, do artigo 155 da Constituição. Então, como é que você analisa essa norma e mantém essa norma sem declarar sua inconstitucionalidade? De maneira muito simples. É preciso verificar se houve um ato de mercancia. Se houve um ato de mercancia, né? E aí não houve exportação, é devido ao ICMS. Se não houve um ato de mercancia ainda, foi uma simples transferência da usina para o armazém alfandegado, então não há que se falar em exigência do ICMS. O que poderia se exigir, quando muito, seria o estorno do crédito. E é por isso, né, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, num caso, inclusive, de exportação de soja, já cancelou um auto de infração exatamente sob esse fundamento, reconhecendo que ali essas perdas e quebras não poderiam ser objeto de tributação. Assim como não podem ser objeto de tributação, né, e aí se equiparam a simples remessa no armazém geral. Por quê? Porque você também não está transferindo a propriedade, você só está modificando o local de armazenagem daquela mercadoria. Tá? Então, por essa razão, uma parcela que é referente ao álcool tem que ser do auto de infração deve ser cancelada por essa razão. O segundo ponto é uma suposta não averbação, e aí foi justamente o ponto acolhido na conversão de diligência que houve dessa colina da Câmara julgadora, onde o auditor fiscal reconheceu que efetivamente aquelas quantidades de açúcar referente a 2 notas fiscais específicas efetivamente foram exportadas. Né? E aí ele até apresenta ali, não chega a ser um novo DDF, né? Mas ele apresenta ali no final da manifestação, justamente, nessa conversão de diligência, justamente a redução que ele entende que deva ocorrer no auto de infração, em virtude da comprovação da efetiva exportação daquelas quantidades de mercadoria. E, por fim, o que resta também, e que também foi objeto da conversão de diligência, foram os retornos de mercadoria. Por quê? Porque muitas vezes o que faz a Raízen, ela remete essas quantidades de açúcar e de álcool para a formação de lotes de exportação, mas por algum motivo ela precisa atender ao mercado interno. Então, às vezes, ela faz essa remessa, ela faz uma venda no mercado interno e ela não tem a quantidade suficiente para entregar. Então, o que ela faz? Ela faz o retorno dessas mercadorias que foram remetidas para o armazém externo, para que ela possa, então, vender essas mercadorias no mercado interno. Né? Mas veja que são operações totalmente distintas. Então, ela remete, não há tributação. Ela faz o retorno dessa mercadoria, justamente porque a mercadoria ainda não foi vendida, então ela faz o retorno dessa mercadoria, então todas as notas fiscais comprovando esses retornos que foram feitos na mercadoria, inclusive na nossa petição, na primeira conversão de diligência. E aí depois ela vai fazer uma venda daquela quantidade de mercadoria no mercado interno. Mas são operações totalmente segregadas. Apenas estou trazendo a lógica da operação da empresa para que vocês entendam por que foi remetido num dia e no dia seguinte retornou. Muitas vezes é por isso. Né? Então, é uma questão puramente logística. Então, é mais barato pagar todo esse transporte do que deixar de vender no mercado interno e aguardar uma venda posterior. Então, e nós trouxemos também essas provas. Então, esses 3 conjuntos probatórios, os retornos da mercadoria dentro do prazo de 180 dias, que, portanto, tem previsão expressa na legislação de que não é tributável pelo ICMS. A questão das perdas e quebras que ocorreram. E a questão
especialmente já reconhecida pelo ilustríssimo auditor fiscal que lançou o crédito, o autor do feito, né, de que uma parcela das mercadorias foi efetivamente exportada e, portanto, o auto de infração nessa parcela deveria ser reduzido. Né? E aí, em relação aos retornos, até o auditor fiscal, ele menciona que os CTS não comprovariam esses retornos, mas estão todas as notas fiscais ali apresentadas nos autos. Então, ao ver da recorrente, não há dúvida de que efetivamente houve esse retorno das mercadorias para o seu estabelecimento. Então, razão pela qual tem que ser cancelado. E aí, por fim, tem a questão da multa, que a multa, nesse caso, né, ela é uma multa de 50% sobre o valor da operação. Mas vejam que há uma exigência de ICMS. Uma exigência de ICMS é a alíquota de 18% e uma multa de 50% do valor da operação, o que implica dizer que é uma multa aí de mais de 300% sobre o valor do tributo que está sendo exigido. O Supremo Tribunal Federal está julgando vários temas relacionados à multa. Ele julgou agora recentemente o tema 487, que é justamente, mas aí ele é mais aplicável a multas isoladas, que poderia ser considerado esse caso. E nesse caso, a multa isolada, o que ficou definido ali? Que a multa isolada tem que ser de no máximo 20%. E ela pode ser de 30% em casos agravados, de fraude, simulação, que não é o caso aqui. Então vejam que só pela aplicação do próprio tema 487 ao caso concreto, essa multa de 50% do valor da operação já não poderia subsistir. E tem também, mas não, a gente entende que aqui, né, não é uma multa isolada, aqui é uma multa punitiva, né, por ter cobrado a exigência do imposto. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou o tema 1195, que trata justamente da multa punitiva. Mas ele julgou o tema 863, e no tema 863, ele é a multa qualificada. Tudo bem que é da legislação federal ali, mas ela é a multa qualificada. E essa multa qualificada, o Supremo Tribunal limitou em quanto? 100% do valor do imposto devido, que pode chegar a 150% em casos agravados ou reiteração da conduta pelo contribuinte. E o que é essa multa qualificada? É quando tem fraude, simulação ou conluio. Então vejam que a multa agravada, fraude, simulação ou conluio, ela é uma multa que pode chegar até 150% do valor do imposto devido. Né? Nesse caso não tem fraude, não tem simulação, não tem conluio, não tem nada disso. Sequer o ilustríssimo auditor fiscal menciona essa possibilidade. Então vejam que por qualquer ângulo que se analise essa multa, por qualquer dos temas que vêm sendo julgados pelo STF em relação à multa, essa multa, com todas as vênias, de 50%, não pode subsistir. Então, razão pela qual requer-se ao menos a redução dessas multas, e aí, né, pelo 527A, a rigor não poderia ser reduzida essa multa, porque tem exigência de tributo. Né? Mas vejam que há um problema. Por quê? Porque essa multa, se não for reduzida, se esse egrégio tribunal, essa além da Câmara, optarem por aplicar o tema 487, então poderiam reduzir essa multa para adequar aquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Caso não optem, o que vai acontecer é que, na hipótese de ser mantida qualquer parcela da acusação, né, isso vai para o judiciário. Vai para o judiciário e vai ser julgado procedente a ação do contribuinte. Necessariamente. Basta botar na primeira página da petição inicial a aplicação do tema 487 ou a aplicação do tema 1195 e vai ser automaticamente aplicado, né, com condenação do Estado a honorários. Então, quer dizer, não me parece salutar, no caso, ser mantida qualquer parcela da auto de infração, a manutenção da multa, não importa 50% do valor da operação. Agradeço e fico à disposição das senhoras e senhores juízes para qualquer esclarecimento e também da representação fiscal. Eu agradeço aí os esclarecimentos do doutor Patrono, agradeço também pela objetividade e passo a leitura do voto, que já estava aqui registrado, aqui tem bastante aspectos. Então, no item 12, eu falo sobre a diligência que foi feita, levado o processo a julgamento à 4ª Câmara Julgadora, em sessão de 7 de maio de 2025, converteu o julgamento em diligência, e aqui eu coloco os termos em que foi determinada essa diligência, né? E aí eu digo que em retorno de diligência é possível verificar que o doutor F.R. autuante reconheceu
que o crédito tributário decorrente das notas fiscais números tais deve ser excluído do AIM, porque entendeu que foi demonstrada a efetiva exportação ante a averbação da DUI número tal de folhas tais, solicitando a substituição do demonstrativo de cálculo de folha 6. Pelo exposto, deve ser cancelada a referida parcela do AIM, porque ficou incontroverso nos autos o fato da exportação das mercadorias, registrando-se que o parecer da douta de representação fiscal foi no mesmo sentido da manifestação do doutor FRE autuante. Em relação às outras 43 operações analisadas na diligência, segundo o autuado, ficou demonstrada a improcedência da autuação fiscal, porque teria sido comprovado que parte das mercadorias autuadas retornou ao seu estabelecimento dentro do prazo legal de 180 dias, conforme prevê o regulamento do imposto. E aqui eu coloco os 4 pontos que foram colocados no recurso da autuada, né? Que foram brilhantemente aqui expostos pelo patrono, que é amostragem e vínculo documental, identidade dos dados, prazo e logística. E aqui o último seria a perfeita simetria dos dados, afastaria qualquer hipótese de simulação. Muito bem. E, por sua vez, o doutor AFRE autuante rebate a defesa do contribuinte, afirmando que os conhecimentos de fretes apresentados não comprovam o retorno das mercadorias, mas sim a sua remessa, pelos seguintes motivos. E aqui está. Primeiro foi erro na correlação dos documentos. A defesa tentou vincular CT número tal à nota fiscal de retorno número tal. Contudo, a fiscalização demonstrou que o CT está atrelado, na verdade, à remessa, ambas emitidas em 7 de janeiro de 2019, com poucos minutos de diferença. O outro ponto foi evidências no documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico. O campo documentos originários desse conhecimento de transporte traz explicitamente a chave da nota fiscal de remessa, além de indicar a rota e a empresa recebedora. O terceiro argumento é insuficiência de provas. O órgão relata que essa inconsistência se repete nos demais documentos da lista. As notas fiscais com CFOP 1505, devoluções simbólicas, isoladas, não são consideradas provas hábeis do retorno físico das mercadorias. Pelo acima exposto, entendo que a razão está com a Fazenda Pública e fundamento. Verificando o CTE número tal, as folhas tais, apontado pela defesa, é possível verificar que o mesmo está vinculado à nota fiscal número tal, as folhas tais, de remessa de mercadoria para a formação de lote, que foi emitida em 7 de janeiro de 2019, porque o DACT indica claramente a chave da nota fiscal de remessa como documento originário, além de identificar a empresa Elevações Portuárias como recebedora da mercadoria, com percurso de Guariba, São Paulo, a Santos, São Paulo. Portanto, não tem razão o autuado quando pleiteia a vinculação do mencionado conhecimento de transporte com a nota fiscal, as folhas tais de retorno. O acima exposto se repete nas demais operações analisadas na diligência, ou seja, os documentos apresentados pelo autuado não comprovam os alegados retornos das mercadorias. Importante registrar que as notas fiscais eletrônicas emitidas com o CFOP 1505, devoluções simbólicas, não são consideradas por si só como prova insuficiente de retorno físico das mercadorias, uma vez que não há documentação de transporte ou averbação correspondente que as corrobore. Pelo acima exposto, deve ser mantida a autuação em relação às demais 43 notas fiscais eletrônicas analisadas na diligência determinada pela 4ª Câmara Julgadora. A seguir, passo a examinar as demais alegações trazidas pelo autuado em seu recurso ordinário. O autuado alega, as folhas tais, que o AIM seria nulo porque o fisco teria desconsiderado os documentos apresentados, que comprovam a destinação das mercadorias, exportação, retorno ou perda, lançando o crédito tributário de forma contraditória e sem justificativa razoável. Rejeito as alegações do autuado nesse ponto, fundamento. O AIM lavrado, nos termos da legislação vigente e em conformidade com esta, verifica-se
da análise do processo que foi observado, o que determina o artigo 142 do CTN com o artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Da leitura da acusação, é possível verificar que foi determinada a matéria tributável e a ocorrência do fato gerador. Calculou-se o montante do tributo devido, identificou-se o sujeito passivo e foi proposta a penalidade cabível. É possível também constatar que o doutor F.R. autuante considerou as alegações e documentos apresentados pelo autuado, inclusive juntando aos autos a resposta do recorrente à notificação fiscal e os documentos apresentados, permitindo dessa forma o contraditório e a ampla defesa. Quanto ao mérito, o autuado alega às folhas tais em relação ao nota fiscal número tal haver isenção do ICMS sob notas fiscais eletrônicas de amostra grátis. Sem razão o autuado nesse ponto e justifico. O autuado apenas junta documento fiscal indicando a operação com natureza de outras saídas, CFOP 7949, de pequena quantidade de etanol, por pequeno valor ao exterior. Alega que essa operação não estaria sujeita à incidência do ICMS face ao artigo 7º, inciso 5º do RICMES. No entanto, não foi possível verificar qualquer comprovação de exportação da mercadoria, porque não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação. Ademais, o autuado também não comprovou a conformidade com a legislação interna do ICMS nos termos do artigo 3º do anexo 1 do RICMES, e aqui eu transcrevo esse artigo. Caberia ao autuado provar que a operação em questão realmente se tratou de saída para o exterior e, no caso de operação interna ou interestadual, sem custo para o destinatário, que a amostra tinha diminuto ou nenhum valor comercial e correspondia à quantidade estritamente necessária para dar conhecimento de qualidade do produto, que a quantidade não excedia 20% do conteúdo da menor embalagem comercial e que nela havia indicação de distribuição gratuita. Todavia, o documento fiscal por si só nada prova nesse sentido. O autuado também alega às folhas tais ter ocorrido quebras operacionais e evaporação. O contribuinte alega que o valor cobrado se refere à perda de álcool por evaporação/quebra em armazéns externos, algo inerente à natureza volátil e climática do etanol. Defende que o produto evaporou, não houve a circulação da mercadoria, fato gerador do ICMS. O contribuinte defende que caberia apenas o estorno do crédito dos insumos e cita o decreto número tal, que admite quebras por evaporação de até 5% na produção de açúcar e álcool. Também sem razão o autuado nesse ponto, e justifico. O autuado considerou que determinada quantidade de etanol saiu do seu estabelecimento com a finalidade de ser exportada sob amparo, por exemplo, da nota fiscal número tal, e foi entregue em local de terceiro, no caso a Vopak Brasil S.A., tendo ocorrido supostas perdas de evaporação desde então. Segundo ele, sobre essas perdas, não haveria exigência de ICMS, vez que não configurado seu fato gerador. No entanto, não existe qualquer prova de tais perdas, trata-se de mera alegação, não havendo nenhum documento nos autos que demonstre a ocorrência de perdas de etanol após a saída do estabelecimento autuado, as suas causas e as quantidades efetivamente perdidas. Por outro lado, é certo que está a se falar de parcela de mercadoria não exportada, o que só reforça a tese fiscal. Assim, inexistindo prova do alegado fato impeditivo do lançamento fiscal, não haveria por que cancelar a autuação. Ademais, o artigo 445, inciso 2 do RICMES, impõe ao remetente da mercadoria o dever de recolher o imposto devido na saída, quando a exportação não se efetivar em razão de sua posterior perda, qualquer que seja a sua causa. Ressalte-se o fato gerador do ICMS ocorre nessa saída, artigo 2º, inciso 1 da Lei 6374. Porém, o tributo não é exigido se forem preenchidos os requisitos do benefício fiscal. Contudo, a hipótese levantada pelo autuado de perda da mercadoria não apenas revela o não preenchimento do requisito essencial do benefício fiscal, exportação da mercadoria, como é motivo expresso de seu afastamento. Nesse sentido, cabe trazer o disposto no artigo 5º do regulamento. E aqui eu transcrevo o artigo 5º. No mesmo sentido, é o entendimento desta Secretaria da Fazenda na resposta à consulta tributária número tal. E aqui eu transcrevo a resposta, o entendimento já pacificado aqui na Fazenda.
Finalmente, alega o autuado das folhas tais que a multa aplicada pelo fisco tem natureza desproporcional e confiscatória, sem razão o autuado, e justifico. A multa foi aplicada em conformidade com a legislação vigente, agindo o fisco no estrito cumprimento do dever ao aplicar as penalidades, não havendo que se falar em efeitos confiscatórios ou em abusos na sua aplicação, até porque estamos diante da chamada penalidade por infração à legislação tributária, né? E não em tributo devido, e tais penalidades estão previstas exatamente para inibir a sonegação em situações específicas. Relativamente às alegações de inconstitucionalidade da norma estadual, cabe ainda pontuar que o julgador administrativo se encontra legalmente impedido de afastar a aplicação da lei por motivo de inconstitucionalidade, em função de determinação contida no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. E aqui eu transcrevo o artigo, e é importante aqui, devido até ao que o doutor Patrono argumentou, as decisões dos tribunais superiores do Poder Judiciário, mencionadas pelo recorrente, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo artigo 28 da Lei 13.457, e por esse motivo nego provimento ao recurso nesse ponto. É que é muito importante, até que constou na sustentação oral, que o doutor Patrono fez referência à multa isolada em seu recurso. Então, eu entendo, né, com a devida vênia, que a multa isolada não cabe aqui, nós não estamos discutindo multa isolada neste processo. Então, por isso que eu não estou conhecendo nesse ponto. Por que eu estou esclarecendo isso? Porque nós já, aqui na Câmara, já discutimos a questão do tema 863, que eu tenho as minhas dúvidas, né, e por isso eu entendo que deve haver manifestação da Procuradoria sobre esse ponto. Nós já convertemos processos em diligência à Procuradoria, mas ainda não tivemos retorno sobre esse tema. De qualquer forma, eu entendo que o contribuinte aqui não está prejudicado, porque ele pode também requerer um recurso especial para que até que esse tema se resolva, né? Então, como não foi mencionado o tema 863 no seu recurso, eu não vou levar em conta isso, porque em sustentação oral já é um pouco mais discutível. E como não foi mencionado, eu parto da jurisprudência do tribunal no seguinte sentido: por exemplo, pedido de relevação da multa, etc., quando é colocado no recurso, né, então é analisado. Agora, quando não é, a gente não analisa, tem que colocar no recurso, não, a gente não faz de ofício. E até em relação à redução, ficou claro que aqui, nesse caso, está se exigindo imposto, então também não caberia análise. De qualquer forma, então, por tudo isso, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, dou-lhe parcial provimento apenas para excluir as notas fiscais número tais e, no mais, devendo ser mantida a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento a meus pares, né? E coloco com isso o processo em discussão. Marcos, só um ponto sobre o 863. Depois que nós fizemos aquele debate, né, o Supremo julgou o tema 487, que é especificamente de Da multa multa, isolada, né, né? de multa isolada, né, que aí, de fato, afastou o 863 e é um ponto novo, né? Então, essa discussão que a gente estava tendo, acho que deixou até caiu, né? Foi julgado o tema propriamente falando, né? Tá, prazer que eu te acompanho. Uhum. Ok. Senhor presidente, parabenizo pelo voto. Doutor Carlos, parabenizo pela sustentação oral e adianto que acompanho o voto do relator. Doutora Thais? De igual modo, senhor presidente, parabenizo pelo voto, pela sustentação oral e diante das considerações postas, sobretudo com relação ao tema 863, por não constar do recurso, acompanho o relator. Então, com isso, eu estou encerrando os debates. Verificação de quórum.
Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5035226, a Raizen Energia, o recurso ordinário foi conhecido, parcialmente provido, votação unânime. Eu agradeço aqui a presença do patrono. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, também fique à vontade. Agradeço, presidente, agradeço a todos. E eu vou me retirar porque estão me aguardando lá na Câmara Superior para uma outra sustentação, presidente. Boa sorte. Muito obrigado. Até logo. Uma ótima sessão a todos. Só um minutinho aqui que eu preciso gravar aqui a sustentação oral. Então, certo aqui, fechar. Então, já temos dois. Aqui temos, então, o próximo processo com pedido de sustentação oral, é o 5012310 ZD Alimentos SA. O relator é o Dr. Bergamini. Não verifico a presença de nenhum patrono, então eu passo aqui a palavra ao relator. Marcos, esse é um processo que, como o João falou até, né? Eu achei que fosse simples, era questão constitucional, de importação com ordem, mas os detalhes são um pouco mais complicados. Tem soluções de resposta à consulta da Fazenda aqui, nossa, de dezembro do ano passado e acho que fevereiro desse ano. Então, quando eu fui fazer a revisão geral, eu fui pegar esses pontos, eu queria tirar de pauta para colocar para quinta da semana que vem, pode ser? Pode Eu ser. tenho tempo de ver um pouco mais. Aí, Uhum. quinta, eu colocaria dois. Esse e mais um. Pode ser? Isso é um ponto importante, tá? Eu vou colocar aqui, só um Tá. minutinho. Esse processo eu vi que ele tem realmente umas questões importantes É, a serem analisadas. é, Eu vou aqui devolver para a agenda da pauta, tá? Porque daí já tá, fica. tá. Eu estou. Então, acho que com isso, vamos aqui. Tá. Eu só vou aqui fazer aqui um despacho.
Ok, então eu coloquei aqui um pequeno despacho, né? Falando que ele vai ficar para a próxima sessão. Eu já coloquei aqui a próxima sessão, inclusive aqui, é tipo assim, o dia 25, sessão. Vou colocar aqui 25 de 06 de 2026. Então tá ok aqui. Salvar. Tá. Apresentação oral, então. Bom, aqui. Encerrado. Então vamos ao último processo. 4128367, Carisma Logística e Transportes Limitada. O relator é o doutor João Marcelo. Não há pedido de sustentação oral, apesar de que tem aqui, o recurso de ofício tem um pedido de sustentação oral, mas é isso que está aqui. E eu passo a palavra, então, ao relator. Obrigado, senhor presidente. Estou fazendo o registro do voto. Recurso de ofício conhecido, desprovido. Recurso ordinário conhecido, desprovido. Pronto. Eu vou passar a leitura do voto. É só uma observação aqui no registro. Assim, normalmente, Não se a habilitou, gente doutor. conhece... Não? Não, ele não deixou eu marcar. Ele normalmente eu tenho que manter, né? Então seria recurso ordinário de ofício conhecidos e não providos, né? Como está no original. Não, mas aqui o que eu digo assim, no pedido de retificação, Ah, normalmente, se a gente conhece, a gente provê. Você não está conhecendo. é verdade. Então não vou conhecer. Tá errado. Eu vou corrigir. Então, eu vi Não, verdade. assim, o Doutor, registro que me chamou a não, tá atenção. errado. Eu Não, tá nem vi errado. ainda o conteúdo. Não, tá errado o conteúdo também. Peraí. Tá. Pedido de retificação de julgado não conhecido. Perfeito. Desculpa. Porque quando é assim, ele nem pergunta o ordinário, Foi etc. isso que aconteceu. Eu errei. Peraí que eu já estou arrumando aqui. O doutor consegue habilitar novamente? Com Desculpa, viu? certeza, com certeza. Não conheço.
Perfeito. Sim. Então, perfeito. Acho que está correto agora, doutor. Tá, mas você não registrou ainda, né? Fiz. É que no meu ainda está aparecendo, deixa eu dar uma, uma alterada aqui, ele está aparecendo ainda na forma anterior. Uhum. Não sei por que ele ainda está. Acho que... Deixa só um minutinho, já digo. Doutor Adolfo, o doutor consegue abrir? Eu alterei a ementa para não ementa o dispositivo, para não conhecimento. Aqui o meu ainda fala assim, pedido de retificação de julgado Não conhecido conhecido. integralmente. Ah, Para não mim, conhecido? para mim parece É, não conhecido. eu saí e voltei e ele ainda não mudou, mas se para você está ok, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver como é que está. Não conhecido. É, aqui tá certo, tá? Quando eu abro o voto. Só o registro que para mim ficou ainda. Peraí, será que eu fiz o registro errado? No registro. Não, tá errado o o registro, registro para conhecer doutor. integralmente, é. Putz, desculpa. O voto foi alterado, mas eu Não, vou eu só habilitar alterei. de novo, tá? É que Mas aí é só eu habilitei o correção. texto. Então, tudo bem, o texto tá ok, agora é só o Não, e registro. aí, como o registro já estava, eu fiz igual. Tá, Tá, não conhecido. isso. Pronto. Feito. Agora acho Isso. que está certo. Beleza. Agora, então. Obrigado. Opa. Eu vou passar a leitura, então. Aham. Vou direto ao voto, tá? Só para explicar, o contribuinte se insurgiu por conta de, no relatório inicial, não ter sido citadas algumas empresas, tá? Uhum. E aí, essas empresas vão ser esses itens que eu pincei, tá? Que são os itens de acusação, que é o 4, 8, 9, 10 e 11. 11 e 16, tá? Uhum. Mas eu vou direto ao voto. Bom, a controvérsia devolvida a esta colenda da Câmara, porque esse voto veio com preferência, não fui eu que fiz, então era por preferência, porque eu acho que o doutor Samuel Magro era dessa Câmara, certo? Sim. Então ele votou com prevenção da Câmara, né? Então a controvérsia devolvida à colenda da Câmara restringe-se à verificação da existência ou não de erro de fato relativamente às acusações acima transcritas.
Sustenta a requerente que o venerando acórdão teriam partido da premissa de que o relatório inicial NF4 DRT5 conteria a demonstração individualizada das operações relativas aos emitentes acima relacionados. Todavia, a alegação não merece acolhimento. A própria descrição das acusações acima transcritas evidencia que a constituição do crédito tributário não decorreu exclusivamente das análises constantes do relatório inicial, tendo a fiscalização consignada em cada um dos itens impugnados a inexistência das operações, a regular intimação da autuada para a comprovação das aquisições e o fato de que, instada a apresentar os documentos pertinentes, limitou-se a oferecer resposta não esclarecedora dos fatos, alegando não dispor dos documentos solicitados, além da vinculação dos supostos emitentes ao conjunto de empresas investigadas. Além disso, relativamente ao item 1.4, referente ao autoposto Veroneses, o presente item encontra-se instruído pelo demonstrativo e dan fistal. E eu faço a mesma coisa para cada um dos sujeitos aqui da autuação, tá? Então, no 9, no 10, no 11. Então, passando aqui ao item 14, verifica-se, assim, que a constituição do crédito tributário decorreu da conjugação dos elementos constantes das acusações fiscais, das diligências realizadas pela fiscalização, das intimações regularmente expedidas à autuada, da ausência de comprovação das operações questionadas e dos documentos instrutórios específicos produzidos para cada um dos itens objeto da autuação, não se limitando, portanto, às conclusões constantes no relatório inicial. Assim, a premissa adotada pela requerente não corresponde ao conjunto documental efetivamente constante dos autos. Ainda que determinados emitentes não fossem objeto de referência individualizada no corpo do relatório inicial ou nele figurassem análises agrupadas decorrentes de trabalho de inteligência fiscal, tal circunstância por si só não evidencia o erro de fato apto à retificação do julgado. Isso porque a conclusão adotada pelo venerando acórdão recorrido decorreu da apreciação do conjunto dos elementos constantes nos autos, considerados em sua integralidade, e não exclusivamente das referências constantes do relatório inicial. A insurgência deduzida pela requerente pressupõe, em realidade, a reapreciação da suficiência dos elementos probatórios considerados por essa colém da Câmara para a formação de seu convencimento, providência incompatível com a natureza do pedido de retificação de julgado. O pedido de retificação de julgado destina-se à correção de erro material, inexatidão evidente, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia ou à renovação do exame do conjunto probatório produzido nos autos. No caso concreto, conforme tudo exposto, não verifiquei a ocorrência de erro de fato apto a ensejar a modificação do venerando acórdão recorrido. Ante o exposto, não conheço do pedido de retificação de julgado interposto, mantendo venerando o acórdão proferido nos autos por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto e submeto aos meus pares. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator e já adianto que vou acompanhá-lo. O processo está em discussão. Eu acompanho também. Acompanho o relator, senhor presidente. Ok, então, com isso, eu estou encerrando os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada, então, aqui no processo 4.128.367, Carisma Logística e Transportes Limitada, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido, votação unânime.
Com isso, eu declaro encerrada a sessão desta quinta Câmara Julgadora de 18 de junho de 2026 e peço ao Luiz encerrar a gravação.